Olá, boa tarde, tudo bem? A paz esteja com todos, amém? Nós estamos aqui agora no 30º dia da nossa campanha dos 100 dias de leitura da palavra. E hoje nós temos a... Estou aqui, né, com essa responsabilidade de trazer a vocês o que Deus quer de nós no dia de hoje. E hoje a palavra que nós temos que dizer é sobre palavras de conhecimento. Isso. E a palavra-chave, que está lá em Jó 33, 14 e 16, que diz: Antes Deus falava uma e duas vezes, em sonho ou em visão. Então o revela ao ouvido do homem e lhe sela a sua instrução. Olha, nessa palavra Deus ele nos mostra que ele está constantemente nos instruindo a algo bom, algo que ele já prometeu para a gente. E muitas vezes nós não ouvimos a voz. E na leitura está escrito assim, ó: certa criancinha que ainda não havia atingido a idade de escolar entrou em um labirinto de certo parque de diversões. Quando o pai percebeu que ela se afastara dele, procurou-a e a encontrou ali, tentando achar a saída, e já começando a chorar de medo. Ela estava cada vez mais confusa pelos inúmeros caminhos que via, mas, por fim, ouviu a voz do pai gritar-lhe: Não chore, querida, estenda os braços, siga a direção da minha voz e você encontrará a porta. Quem já se sentiu assim? Fala a verdade. Em situações de confusão, muitas vezes de medo, sem direção, ou às vezes com muitas direções para ir e não saber para onde ir. E fica perdido. Acredito que cada um de nós já passou isso alguma vez nas nossas vidas. E eu tenho certeza que existem pessoas que estão passando por este momento. E o que acontece em nós quando isso ocorre? Muitas vezes a gente fica realmente confuso, sem saber o que fazer, e o medo toma conta das nossas atitudes. E não sabemos fazer, não sabemos para onde ir, o que fazer, e muitas vezes ficamos parados e nos desesperamos. O problema de tudo isso é que se nós não nos movermos, né, nós não sairemos do lugar. Mas para onde ir? Para onde eu vou? Que caminho tomar se tem tantos? Às vezes dá medo de arriscar, não é? Eu acredito nisso. Porém, a palavra nos diz que Deus está constantemente falando aos nossos ouvidos, nos mostrando o caminho ao qual devemos ir. E por muitas vezes, nós, pelo medo, estamos impedidos de ouvir essa voz. E fica essa confusão na nossa mente. Só que Deus, ele sabe o caminho melhor para a gente. Ele sabe o melhor lugar que nós temos que estar. Para onde devemos ir. A gente só precisa confiar. E Ele está aqui, ó, o tempo inteiro nos instruindo, nos dando a direção. E na leitura fala que o pai viu a criança perdida ali, sabe, naquele labirinto, sem saber o que fazer. Então ele foi lá e falou: não chore. Não chore, é calma. E ouça a minha voz. Muitas vezes o desespero te impede de ouvir a voz de Deus. E esse impedimento não te deixa ser direcionado por Ele. E aí vem aquela confusão de vozes e você fica parado no lugar. Não tem a chance de evoluir ou de sair daquela situação. Só que quando o pai fala para a criança assim: não chore, é a mesma coisa que Deus falando para mim e para você. Pare, acalme-se. Eu estou aqui. Apenas ouça a minha voz, por mais que você não esteja vendo o caminho certo. Mas ouça a minha voz e seja guiado por ela. Estenda as suas mãos. Segue a minha voz. Quando ele fala isso, estenda as suas mãos, é para você começar a se voltar para ele. Está totalmente focado naquilo que ele está fazendo, que é te direcionando, me direcionando. Então, quando você se sentir numa situação dessa ruim, de maneira que você está perdido, sabe? Não se desespere. Por mais que seja difícil, por mais que as condições te dêem um desconforto. Tantos caminhos para ir, mas qual é o caminho certo? O medo de errar, eu sei que ele é intenso. Mas a certeza de que Deus te guiará pelo caminho certo é real. Então acalma, ouça a voz de Deus, ouça a voz dele e ele vai te guiar.
E Ele vai te conduzir. E Ele vai te mostrar qual o caminho para sair dessa situação. Ou qual o caminho para chegar na onde Ele quer que você chegue. Então não se desespere. Porque o que há em você é muito maior do que o que está lá fora. Então não deixe que essas vozes externas confundam a sua mente. Não deixe que a situação ruim paralise você. Você não nasceu para ficar parado, e sim para se movimentar. E sim para poder agir. A palavra diz que nós somos corpo, casa e morada do Espírito Santo. Ele habita em você, habitação, ele mora em você. Então ele está te conduzindo a todos os lugares que ele sabe que é bom. Não deixe que a confusão do mundo, a confusão das pessoas, aquilo que não faz parte de Deus, não deixe que ela te impeça de seguir adiante. Entende isso? Deus, ele está te instruindo todos os dias. Ah, mas eu não sei como entender o que é ou não a voz de Deus. Deus está te dando sensibilidade para isso. Apenas não coloque as coisas acima daquilo que Ele tem proposto para você. Entende? Então, ouça a voz dele e seja guiado. Deus, ele fala através de sonhos. Está aqui, ó. Antes Deus falava em 1 e 2 vezes, em sonho ou em visão. Deus já te deu muitos sonhos, não é verdade? E por muitas vezes você achou que talvez não seria algo tão relevante assim. Mas quando chega um certo momento, aquilo faz todo sentido, que talvez o Espírito te lembre daquele que ele te mostrou lá atrás. Então Deus está falando constantemente contigo. Não digo que todo sonho é direcionado por Deus, mas existe alguma coisa que Ele possa falar através deles. Então esteja sensível para ouvir essa voz. A voz dele é doce e ela é inconfundível, tá? Ela é inconfundível. Então siga a voz de Deus. Por mais difícil que seja, se você sabe que é Ele, vai, confia. Confia. Só segue. Então, pessoal, não se desespere. Independente da situação, não desanime. Não pare, não retroceda. Apenas descanse e ouça a voz daquele que está falando contigo. Porque ele sim sabe quais são os melhores caminhos a serem seguidos. Porque ele já traçou isso, ele já determinou na sua vida. Porque você já era conhecido antes de nascer, ele já chamava você pelo seu nome. Olha isso. Então por que desacreditar numa palavra tão poderosa como essa? Independente de onde você está, independente da situação que você passa, independente da sua idade, Deus quer ter algo contigo muito real. Porque enquanto a vida há esperança, então Ele acha em você um motivo dele viver mais e mais na vida das pessoas. Você não é a habitação do Espírito Santo, então você carrega dentro de ti a presença de Deus. O fôlego de vida, a presença está em você. E a palavra diz que isso é maior que todas as coisas do mundo. Então não deixe que nada te rebaixe. Você é filho e filho amado. E o Pai está aqui, ó, pare de chorar. Ouça a minha voz e siga. Que você vai chegar ao lugar onde Ele quer que você chegue. E continuando a leitura, né, o autor ele descreve aqui, ele indica, na verdade, um livro do Randy Clark, que é o Palavra de Conhecimento. É um livro que traz instruções de como viver mais assim, como ter... É mais instruções de ouvir a voz, de ter esse conhecimento que vem dele, do Espírito Santo. Para que você não fique confuso. Não só confuso, mas também que você não deixe com que as pessoas fiquem confusas, porque às vezes o Deus ele quer te usar para poder direcionar outras pessoas. E você ainda não entendeu. Ele quer te usar como um instrumento nas mãos dele. Ele é o músico perfeito e você é um instrumento, você só precisa estar afinado. Então esteja sensível à voz do Senhor. Esteja sensível à voz de Deus, para Ele te mostrar qual o caminho, porque existe um grande número de pessoas que te seguirão por quem você é em Cristo. Então não desista. Por mais difícil que seja, não abandone os propósitos de Deus da sua vida. Se está difícil a caminhar, insista, porque a palavra ela é real, ela é verdadeira e ela é poderosa para te livrar de todas as coisas.
Então, ouça o que a voz de Deus está dizendo ao seu coração. Seja sensível para entender. Ok? E também aqui ele fala numa passagem que está lá em João. Né? João 10, 3, 4. Que vocês conhecem. Que fala assim, ó. As ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. E as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Não deixe que uma voz estranha te guie. Confie naquele que te criou. Confie naquele que te entregou todo o amor do mundo possível, sabe? Todo o amor do coração. Confie naquele que abre mão da sua própria vida para te abençoar. Então, não deixe de orar pela sua própria vida, pela vida da sua família. Seus familiares dependem das suas orações. Talvez você não entenda, mas você é um ponto de luz na sua casa. Você é uma coluna sendo levantada para poder guiar a sua família. Para que um dia você fale, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ore por eles. Entregue tudo que você tem aos pés de Jesus para que Deus abençoe você e sua casa. Ore pelo painel, pelas pessoas que você colocou lá. Leve-as na presença de Deus. Escute a voz do Senhor, que Ele esteja te guiando a todo instante. E que a palavra seja a base de tudo que você venha fazer. E que Jesus seja o seu espelho, o modelo perfeito a ser seguido. Não desista da sua vida, porque Ele não desistiu. Amém? Agora quero orar por vocês, por todos nós que estamos nessa campanha de 100 dias, lendo a palavra e vivendo coisas incríveis de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Jesus. Estarmos aqui para poder ouvir a Tua voz, Pai amado, entender o que o Senhor quer de nós. Muito obrigado, Pai amado, que o Senhor tem nos instruído todos os dias, mas também nós pedimos perdão, porque muitas vezes negligenciamos a Tua voz, Pai. E não ouvimos, porque ouvimos mais o nosso coração do que as Suas próprias palavras. Pai amado, em nome de Jesus, que nesta tarde o Senhor venha falar conosco, nos mostrando o caminho ao qual devemos seguir e também nos impedindo de andar nos lugares ao qual o Senhor sabe que não é bom para nós. Pai amado, que em nome de Jesus o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas o seu poder e a sua graça, a sua autoridade. E que nós venhamos a viver debaixo da Tua graça todos os dias. Nos ensine, nos conduza, nos leve de volta aonde o Senhor quer que nós venhamos a voltar, que é a Tua presença, a primeira essência, Jesus. Se por uma vez nós desviamos os Seus caminhos, traga-nos de volta. Porque Jesus morreu na cruz para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância, assim diz a Tua palavra. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um de nós que está na leitura, Pai amado. E aqueles que não estão, que o Senhor traga a presença também. E que nós venhamos a viver intensamente a Sua vontade. Trazendo, Pai amado, aquilo que o Seu Espírito quer de nós. E colocando, Pai amado, em primeiro lugar a Sua vontade do que a nossa, porque a Sua é a mais perfeita e agradável possível. Porque o Senhor já conhece o dia de amanhã, nós não, então nós temos que nos preocupar com hoje. Claro, nós temos que ter ideia de que nós viemos a viver amanhã, mas amanhã pertence a Ti, então que nós viemos a ser guiados pela Tua voz. Pai amado, nos abençoe nessa tarde. E como diz na leitura, que o Senhor venha falar conosco através de sonhos, Pai amado. E nos dê visão, mas nos dê com clareza e nos dê sensibilidade para entender o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, Pai amado, eu peço as Tuas bênçãos para a honra e glória do Teu nome sobre todos que estão ouvindo e as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus cuide de você, Deus te conduza, que você venha a ser impulsionado pelo Espírito Santo a levar esse evangelho aonde Ele quer que você leve. Porque existem pessoas que precisam ouvir dessas palavras. E que você seja a leitura de que aqueles que não têm Bíblia. Que você seja a palavra viva. Siga o exemplo de Jesus. Porque Ele sim é o exemplo perfeito. Amém? Deus abençoe. Tchau.